Já voltamos. Precisamos de todo mundo de volta aqui na sala. Vamos lá, gente? Voltem aí, estamos recomeçando a maratona. Agora vamos receber a Ana Thelma Pereira. Vamos aguardar que as pessoas entrem. Olá, vamos chegando. Partejar BH. Olá, Mareguima, Priscila, Maísa. Então, a gente está entrando agora com a nossa Ana Thelma Pereira. Ela é psicóloga, investigadora sênior do Instituto de Psicologia Médica da Faculdade de Medicina aqui da Universidade de Coimbra. Nós vamos conversar sobre saúde perinatal. Assim que ela entrar aqui na sala, ela estava na outra sala. Então, assim que ela entrar aqui na sala, a gente recomeça. Deixa eu só mandar um alô para ela, para ver se ela chega aqui. Ah, ela está aqui. Ótimo, já chegou. Deixa eu convidá-la para ela vir conosco. Aqui. Então, ela tá. Não é. Desculpa, eu cliquei o nome errado. Era Ana Thelma, e aí? Já mandei o convite, Ana. Tá aqui, chegando. Uhum. Ana Thelma é orientadora, investigadora da Faculdade de Medicina, né, Instituto de Psicologia Médica, uma das pessoas mais reconhecidas internacionalmente no estudo de saúde mental perinatal. Assim que ela entrar, a gente começa, e estamos aqui. A gente ainda tem muita coisa nessa. A gente não te vê, tá rodando, acho que a internet também, Ana. Tá como se estivesse fazendo download, mas sua imagem ainda não aparece. Se puder até trocar para o 4G ou para outro roteador para verificar. Nós estamos, nesse momento, com uma pesquisa em curso, até bom falar que durante a sejam entre 20 e 30 semanas com o pré-natal do SUS, para fazer parte da nossa pesquisa. Ana está com 4G e não está entrando. Eu vou te tirar da live e te chamar de novo para ver se um novo convite você aparece para gente. Deixa eu ver aqui. Então, vou fazer um novo convite para verificar. E aí, nessa pesquisa aprovada, de novo, não roda. Não aparece a fala. Kika está falando alguma coisa? Eu convidei. Ah, tá bom. É, eu a convidei, Kika. Eu tirei e a convidei novamente. Estamos captando gestantes que façam pré-natal pelo SUS para fazerem parte da pesquisa. Acho que agora vai entrar e ela solicitou. Não fui eu que convidei, não. Olá, Agora, que olá, bom! olá, Moana. Tão perto e tão longe, hein? Verdade. Como vai? Tudo bem. Nós estamos nessa maratona desde as 8 da manhã e vamos ficar até É, as 10 da noite, que no horário do ótimo. Eu Brasil. tenho estado aos pouquinhos, Sim. porque, enfim, hoje estou só eu com os meninos e então o que de resto tem tudo a ver com os temas da conversa e, e das lives, sim. Eu queria também começar por dizer a todas as pessoas que nos estão a ver e a ouvir e que vão ver depois, olá pessoal, olá malta, que é o mesmo que dizer na Olá, vossa galera. olá, galera, vou dizer, oi gente, é o mesmo, a gente aqui diz, olá malta, agradecer o convite para poder participar neste debate de pessoas que falam a mesma língua, no sentido literal e no sentido figurado, não é? No sentido do interesse que temos por este tema e que assumimos como uma missão. Sim, verdade. E, Ana, eu estava aqui falando que você é uma referência da saúde mental.
a gente, já para começar a nossa conversa, a gente tem uma distinção entre uma definição de puerpério, que é feita pelos médicos como se fosse somente 6 semanas, e de período perinatal, que se alonga por um tempo muito maior. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre o que significa essa definição desse período perinatal? Sim. Por definição, um censo de clínicos e investigadores internacionais, consideramos que o período perinatal engloba a gravidez e os primeiros 12 meses após o parto. A inclusão da gravidez na consideração do período perinatal, principalmente para o que tem interesse dentro da saúde mental, aconteceu há cerca de uma década atrás. Na década passada começou a ser consensual devido às evidências de que a gravidez não era um período de melhoria do bem-estar psicológico e emocional da mulher, que inclusivamente o maior risco que se verificava na gravidez em relação a outros períodos da vida da mulher para perturbações psicológicas ou sintomas ou só mal-estar psicológico era um fator de risco para a continuação do mesmo ao longo do pós-parto, e essa inclusão acabou também por incentivar que a investigação se direcionasse ainda mais como necessário também para o período da gravidez. O facto de ter incluído os primeiros 12 meses após o parto tem também a ver com o período de adaptação a todas as transformações psicossociais e hormonais do nascimento do bebé. E, enfim, pensa-se que após um ano, obviamente que a maternidade continua a trazer-nos estressores específicos, mas como todas as outras fases da vida trazem outros. Considera-se também que a interação dos efeitos hormonais com os psicossociais nesta transição acontece para além, pelo menos, dos 6 meses após o parto. Além disso, aqui em Portugal e na maioria dos países da Europa, a licença de maternidade, ou seja, a possibilidade de ficar a cuidar do bebé auferindo a totalidade do ordenado, é de até 6 meses. E essa nova transição para o trabalho, que é aqui muito comum que as mães trabalhem também, obviamente que traz novas exigências e nesse sentido eu concordo totalmente com este período. Obviamente que nós continuamos a ter filhos para além desses 12 meses e o facto de os termos continua a trazer-nos para a nossa vida os maiores consolos, mas também muitas vezes as maiores agonias e os desafios da maternidade estão sempre presentes. No que toca a marcos temporais, considera-se que se pode falar, por exemplo, de depressão ou de ansiedade materna, enquanto a mulher tem filhos em idade de criança e de adolescente. Excelente. Uma das coisas que me chamou muita atenção no estudo de psicologia médica é o fato de vocês trabalharem com o Gilberto trabalha com mindfulness e vocês têm vários trabalhos de pesquisa com resultados não só na saúde mental, mas em outras áreas. Você pode falar um pouquinho sobre as evidências científicas do mindfulness? Olá, Mona, outra vez. Estás-me a ouvir? Estou ouvindo bem. Ok, é que eu tive aqui uma pequena falha, penso que terei caído, mas eu acho que perguntaste sobre evidências do mindfulness, certo? Sim, exato.
Ok, ora bem, nós temos vários estudos em que testamos com diferentes grupos os potenciais benefícios do mindfulness. Curiosamente, o grupo em que começámos a estudar os benefícios, os potenciais benefícios do mindfulness foi precisamente em mulheres no período perinatal. Entretanto, temos também outros projetos com resultados muito favoráveis, nomeadamente dos benefícios do mindfulness associado à autocompaixão para pessoas com psicose, para burnout em estudantes e profissionais de medicina e, de um modo geral, também na população geral, para o fomento do bem-estar e o lidar com o stress, que de resto é a sua aplicação geral. Quando há cerca de 5, 6 anos nós iniciámos um conjunto de projetos de investigação em que um dos objetivos era testar precisamente os benefícios e a potencial eficácia do mindfulness e da autocompaixão na redução do stress perinatal, na sintomatologia depressiva e ansiosa, principalmente na sintomatologia depressiva e ansiosa. Percebemos-nos de que os poucos estudos que havia com este grupo a nível internacional, desde logo partiram para estudar os potenciais benefícios em estudos experimentais, ou seja, em estudos em que as estratégias de mindfulness eram desde logo usadas com base nos resultados favoráveis noutras amostras, não de mulheres no período perinatal, mas com pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas da população geral, partiram diretamente para testar as intervenções. O que nós fizemos, penso que forneceu um contributo relevante para o conhecimento nesta área, foi que nós testámos também no âmbito de estudos transversais, ou seja, avaliados na gravidez, quer o stress perinatal, quer o mindfulness e a autocompaixão e outros processos e traços psicológicos, quer da gravidez para o pós-parto, mas também ainda sem intervenção, se as mulheres com maior tendência ou maior dificuldade em focar no momento presente, em desligar dos seus pensamentos, em autocriticar, ou seja, com menores competências de mindfulness e de autocompaixão, estamos se essas efetivamente estavam mais propensas e mais vulneráveis para o desenvolvimento de ansiedade e depressão, tanto na gravidez como depois na passagem para o período pós-parto. E verificámos que sim, isso tem-nos incentivado muito a administrar e a desenvolver intervenções baseadas precisamente no mindfulness e na autocompaixão, mas com conteúdos específicos deste período em que as crenças disfuncionais relacionadas com a maternidade, as pressões relacionadas com as mudanças de vida da mulher e da família neste período são abordadas. Neste período da pandemia, serviu também para que, por necessidade das circunstâncias, nós começarmos a desenvolver os nossos programas de intervenção em formato online, o que de resto acaba por ter potenciais vantagens, mesmo quando este período passar. Eu tenho pensado muito em algumas potenciais vantagens, fazendo a ponto com a minha própria vivência da gravidez e do pós-parto. E eu, quando estive grávida dos meus 2 filhos, que têm 10 e 2 anos, em ambas as minhas gravidezes, a partir do meio da gravidez, das 20 e tal semanas, eu tive que ficar deitada para os aguentar cá dentro. E só poderia ter participado, e tanto, isso acontece num programa deste género,
se houvesse a sua disponibilidade online, sem ser presencial. E com isto, enfim, estou já a passar para algumas adaptações à investigação e à prestação de cuidados neste período exigidas pela pandemia, mas também à vista de ferramentas que eu penso que terão benefícios, para além desta necessidade de adaptação, benefícios mais também para o futuro. Eu falo rápido e eu sei que os brasileiros não entendem assim tão bem os portugueses. Desculpem o meu entusiasmo. Não, mas eu se as pessoas tiverem alguma dificuldade, escrevam aí, por favor, tá? Ana, você é autora de muitas escalas, né? Mental, escala de ansiedade, escala de depressão perinatal, de perfeccionismo. Conta pra gente um pouquinho o que você encontrou nos dados de pesquisa, comparando as mulheres que estão no período perinatal com a população em geral. Que tipo de efeito a saúde mental sofre, que pode ser vista nos trabalhos que vocês conduziram no Instituto de Psicologia Médica da Universidade de Coimbra? Olha, Mona, essa questão é muitíssimo relevante e nós já tentámos responder-lhe com estudos empíricos, com amostras vastas e representativas. Quando se trata de perturbação, ou seja, de sintomatologia, de conjuntos de sintomas com gravidade suficiente e impacto, prejuízo na vida suficientes também para configurar um quadro psiquiátrico de depressão, de ansiedade, as diferenças não são assim tão grandes, ou seja, a mulher pode, qualquer pessoa em qualquer período da sua vida pode ter depressão e ansiedade. Nós verificamos, à semelhança de outros estudos noutras partes do mundo, que a prevalência tanto de sintomas graves como de perturbações é maior se a mulher, se tratar de um grupo, de comparação de grupos de mulheres que estejam no período perinatal versus mulheres da mesma idade, mas que não estão grávidas nem tiveram filho no último ano. O que, desde logo, mostra que há um risco acrescido. Agora, o que é mais relevante neste período nem é tanto a prevalência ser maior, porque, de um modo geral, o grupo de maior risco para depressão e ansiedade são mulheres em idade fértil, ou seja, mulheres entre os 20 e 45 anos são um dos grupos populacionais de maior risco para depressão e ansiedade de modo geral. O que distingue o período perinatal tem a ver com as consequências para o desenvolvimento das crianças, para a família de um modo geral, tem a ver também com o maior estigma devido às ideias ainda generalizadas de que a maternidade só traz maravilhas. De resto, o subtítulo nesta área é a maternidade nem sempre rima com felicidade e o nem sempre assume também, obviamente, os aspectos mais positivos que nós também tentamos fomentar nas nossas intervenções. E outro aspecto que traz de especial tem a ver com o conteúdo dos sintomas, digamos assim, alguma especificidade, principalmente os sintomas cognitivo-afetivos, ou seja, os pensamentos negativos, ameaçadores, focam-se essencialmente na experiência como mãe e no bebê, assim como quando a depressão e a ansiedade ocorrem noutras fases da vida, por exemplo, na adolescência ou na transição para a reforma, eventualmente focam as especificidades desses contextos. Nós também temos verificado que
os traços de personalidade, sendo estáveis ao longo da vida, não é? E nós temos uma forte investigação relacionada com o papel de traços de personalidade, ou seja, maneiras habituais de os traços de personalidade, nós temos, como estava a dizer, uma forte investigação do papel dos traços de personalidade para a saúde e a doença, não apenas mental. E nós temos uma grande tradição de estudo do papel do traço de personalidade de perfeccionismo. E há uns tempos juntámos estas duas linhas, ou seja, o nosso interesse na saúde mental perinatal e o perfeccionismo. Isto para dizer que os traços de personalidade, mantendo-se estáveis ao longo da vida, estão também a atuar o seu papel positivo e negativo para a saúde, quando, obviamente, a mulher engravida e está no período perinatal. Acontece que também esses períodos têm um efeito plástico que pode fazer com que o efeito de alguns traços perniciosos seja ainda mais grave. E nós temos também verificado isso com a nossa investigação, o que também se coaduna com a participação anterior, e agora estamos muito empenhados em desmitificar a ideia e as expressões para ser uma mãe perfeita. A crença errada e perigosa de qualquer perfeccionista é de que existe a perfeição, e a perfeição naturalmente que é uma idealização, não existe, e quando a pessoa tem essa tendência e quando aumentam as suas exigências na vida, como é o caso do período perinatal, pode estar ainda mais vulnerável. Também isto, enfim, tem implicações agora para o período da pandemia, e toca à primeira pergunta sobre o mindfulness. Nós temos também verificado com a nossa investigação que o mindfulness e a autocompaixão são antídotos para este veneno para o bem-estar, e nomeadamente, mas não apenas, mas também nomeadamente para o bem-estar perinatal, que é a necessidade de ser perfeita, de controlar as situações. Isso o que você falou é super importante, porque a gente estava conversando exatamente sobre isso com a poeta anterior, né? Ela falando sobre essa necessidade de ser essa mãe perfeita, da mãe solo, dar conta de tudo. E isso que você aponta, né, que o mindfulness é o antídoto para esse sentimento, isso tem tudo a ver com o Gentle Birth, tem tudo a ver com o que a gente faz. Nesse momento, estamos com a pesquisa, né, em curso, né, que você orienta, né, a mim, a Marcela também aí no Brasil, e a gente está convocando as mulheres de 20... Está ali mandando um oi aí, Marcela. Convocando essas mulheres de 20 a 30 semanas a se candidatarem a participar da pesquisa, na qual elas precisarão apenas responder 2 questionários, um antes e outro depois, e ganhariam o workshop Gentle Birth e o acesso ao aplicativo, né? Eu queria que você explicasse a importância dessa pesquisa e pudesse ajudar a gente a fazer essa captação dessas mulheres em todo o Brasil, gente, porque o workshop é online, então quem tiver interesse pode entrar em contato. A exigência é que ela tenha mais de 18 anos, acesso à internet e que faça o pré-natal no SUS. Então, se você puder falar, Ana, um pouco. Ok, sim. Eu incentivo a participação muitíssimo, porque ainda sem termos evidência formal com os números todos a mostrarem aquela eficácia, a eficácia científica que é exigida para que uma intervenção seja acreditada e credibilizada pela comunidade científica e clínica, ainda que não a tenhamos para já, eu já acredito imensamente no programa Gentle Birth, por o conhecer, por os seus princípios e as suas estratégias e metodologias essencialmente focadas no mindfulness, na autocompaixão, na autohipnose e na capacitação da mulher e da família para os usar como ferramentas para lidar
com o stress e as dificuldades e a dor que são inevitáveis no período perinatal e que podem ser aceitos e manejados de forma a serem menos perturbadores. Acontece, porém, que nós precisamos, enquanto comunidade científica e clínica, para poder continuar a ajudar mulheres com o gentle birth, eventualmente até, isto é já da parte do sonho, mas não é utópico, porque eventualmente o gentle birth ou partes dele possam num futuro vir a ser contempladas na assistência geral pública às mulheres. Nós precisamos de comprovar a eficácia através de investigações. Este projeto vai nos permitir isso, e a quem participar de modo individual vai, a nível individual, terá sempre imenso benefício e esse ainda por cima é oferecido. A nível coletivo e geral para todas as mulheres poderá ser a participação de cada uma poderá ser um passo, uma ajuda para que mais pessoas possam vir a ter acesso. Outra coisa que eu gostava de dizer, eu dizer muito acerca disto, é que o gentle birth tem a vantagem para mulheres na gravidez e no pós-parto dos seus conteúdos focarem a gravidez e o pós-parto. No entanto, enquanto ferramenta pessoal para lidar com os stresses, as dores, as angústias inevitáveis na nossa vida, ele pode aplicar-se a qualquer período e a qualquer dificuldade. Inclusivamente, a Mona Lisa, logo no início da pandemia, disponibilizou para os profissionais de saúde conjunto de áudios e gravações que tinha, dizendo simplesmente para ignorarem quando falava de bebê, de gravidez, etc. Porque tem sempre muitos benefícios. Ora, a vantagem para as mulheres grávidas e no pós-parto é a especificidade, porque nós, como já falamos, há aqui especificidades a este nível. Ana, a sua participação foi fundamental para a gente poder dar esse ar, que é do rigor científico desse momento que a gente está conduzindo esse estudo, né? É muito importante que a gente possa encontrar, de fato, esses dados científicos que balizem a nossa ação para que possa, quem sabe, no futuro ser incorporado mesmo como uma ferramenta já dentro, até quem sabe, no serviço público. A gente está aqui há 3 minutos, porque temos até a nossa grade de programação, e eu queria que você usasse esse tempo para se despedir. Já de antemão, quero lhe agradecer muito, sei que hoje é um dia em que você está com as crianças, né, como mãe, sabe bem, né, o trabalho que temos, a sobrecarga que temos para dar conta de sermos profissionais e mãe, cuidar de tudo isso, e ainda mais sendo um sábado, né, da sua folga. Eu queria que você usasse esse tempo e a gente agradece de coração a sua disponibilidade de estar conosco essa noite, para você que está em Portugal, né, às 20 horas. 23. Ainda é dia, aqui ainda vamos ter mais 2 horas de dia, porque é junho, vai começar o verão aqui. Ora, eu que agradeço imenso, agradeço muito. Peço desculpa se falei demais. Queria também que todas as pessoas que estão a ouvir se sentissem abraçadas. Um abraço compassivo, solidário, compreensivo, de mãe, não de investigadora, de mãe. Eu doutorei-me na área da saúde mental perinatal antes de ser mãe, em 2009. E fui mãe em 2010 e depois, agora de novo, em 2017. E eu já, onde eu aprendi verdadeiramente
que é a depressão e a ansiedade perinatal, as implicações que isso pode ter no nosso bem-estar, na nossa identidade, foi sendo mãe. E com isso eu percebi que isto não ia ser só uma área de estudo na minha vida, mas uma missão. E, portanto, a nossa investigação, e eu sou uma investigadora do público, de uma universidade pública cá em Portugal, o nosso trabalho é pago com o dinheiro de todos os contribuintes, portanto eu sinto que tenho que devolver algo para a comunidade. E só faz sentido com essa devolução. E por isso a mensagem que deixo aqui é de que estamos juntas, há pessoas empenhadas em mostrar com as mais diversas formas, com a poesia, com a partilha, com a arte, de todas as formas, no cinema. Nós agora recentemente até fizemos uns pareceres para que possam ser financiadas cá em Portugal um filme e umas séries precisamente sobre estes temas, mas também na ciência, com as ferramentas que cada um tem, empenhados em mostrar a todos a importância da saúde mental perinatal. E a nós, como mulheres, o que eu digo é: estamos juntas. O período da pandemia dificultou ainda mais esta tão difícil tarefa de nós, mulheres com filhos pequenos, conjugarmos a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, e felizmente há pessoas empenhadas em ajudar nisso, como a Mona, e programas como o Gentle Birth. Podia falar aqui muito mais, já não tenho mais tempo. Obrigada a todas, contem comigo com aquilo que eu puder e sintam-se abraçadas. Estou mesmo a enviar um abraço a todas de mãe, e especialmente também às mães que nós temos o desafio de ser mães, o desafio de ser trabalhadores, o desafio de nos apoiarmos umas às outras, de lutarmos contra preconceitos, pressões e exigências da sociedade cada vez mais perfeitas, quando isso não existe. E vocês aí no Brasil, infelizmente, têm ainda outros stressores. Nós estamos a par, temos o Brasil no coração e é muito difícil realmente ver as notícias daí e perceber que as dificuldades que vocês estão a passar, não apenas para a maternidade, mas focando aí no Brasil. Muita coragem para vocês e boa sorte. Muito obrigada, eu me sinto assim realmente abraçada, contemplada com a sua fala, com a sua preocupação, entendo muito a sua preocupação e obrigada pelo acolhimento a todas nós brasileiras. E a forma fantástica com que você nos recebe e recebe a pesquisa e abraça como sua e parte do Instituto. Um beijo grande, obrigada, Ana. Boa noite, boa continuação. Beijo. Tchau. Gentle Birth. Então, obrigada, Natasha. Olha, a Natasha está dando o mesmo erro que deu com a Anatelma. Eu vou desligar e esperar que vou retirar. E esperar que você peça para entrar. Parece que a entrada está dando mais certo dessa forma. Então, peça para entrar na live, que fica mais fácil da sua imagem aparecer. Então, a Anatelma terminou agora de falar conosco, é a minha orientadora aqui no pós-doc na Universidade de Coimbra, e esse trabalho que a gente falou aqui, esse projeto de pesquisa, ele está na fase de captação das participantes. Então, quando vocês virem alguma chamada, entendam que é isso do que a gente está falando. Então, agora vamos começar. Oi, Natasha, que bom, deu certo. Oi. Fala um pouquinho aí para mim, ver se eu estou te ouvindo bem. Oi, tá me ouvindo? Aumenta só um pouquinho o seu som, por favor. Tá no Pronto. máximo. Vou precisar pegar o fone. Tá.
Natasha, como eu falei, ela é doula, instrutora Gentle Birth, lá em Macapá. Estou falando lá porque eu também estou cá do outro lado do oceano, né? Estou falando de Coimbra. Então, está cada um num canto. E a Kika está dizendo que elas estão ouvindo você bem, tá? Aham. E Natasha vai contar para gente como é que foi esse processo de gestão, de gestar a Luê e de parir a Luê, né? Nessa parceria afetiva, amorosa que ela tem com a Rosane, nesse casamento. Isso. Me lembro que vocês casaram um pouco antes do nosso curso, não foi? O da nossa conferência, não sei. Não, a gente já estava junto na conferência, só que a gente casou antes do Ciaparto. Antes do Ciaparto, e viajou para o Ciaparto. Foi, antes. A gente casou numa sexta, no domingo eu viajei para o Ciaparto. Pois é. E agora a Luê nasceu, tem quanto tempo, Luê? Luê tem 7 meses. 7 meses. Conta aí pra gente como é que foi essa gestação, Natasha. Então, a gestação foi uma gestação planejada, né? Sim. E aí, até a partir quando a gente planejou, quando a gente viu que realmente já era o momento da gente tentar, né? Já que a gente tem essa opção, tinha essa opção de se planejar, por ser um casal homo. Hum, Então, a partir daí, eu já comecei a usar o aplicativo por conta da fertilidade. Então, eu já vinha trabalhando ali a minha cabeça por conta da fertilidade, né? Para quando chegasse o momento da gente tentar já estar com a cabeça bem tranquila. E aí veio a gestação, os primeiros meses ali. Enfim, muita coisa acontecendo os 3 primeiros meses. Eu estava mega neurada por ser da saúde, então enfim, a gente sabe os riscos de um primeiro trimestre, né? Então, Você é eu não consegui fisioterapeuta, né? relaxar. Sim, sou fisioterapeuta, sou doula, sou especialista em saúde da mulher, então trabalho com isso há muito tempo já, né? Já me cerca essa área. E aí eu peguei e me vi ali naquele desespero, falei, pô, vamos começar a usar o aplicativo, né? Tentar Sim. relaxar aí a mente, já que eu fiz durante para a fertilidade, então vamos usar agora na gestação. E aí eu usava, só que aí de vez em quando deixava de lado, tudinho, só que o ponto principal mesmo foi no nosso parto, foi no nascimento dela. Eu sim. precisei ir para uma indução com 39 semanas, por conta de alterações de exames, um risco muito alto para pré-eclâmpsia, e já estava tendo alguns sinais clínicos também. E aí me deram a opção de ou você faz uma indução, eu queria um parto domiciliar, aí já não era mais possível, né? Teve aquele Hum, choro, desespero, arrasada, mas a opção seria uma indução no hospital ou direto para cesariana, né? Como eu queria parir, queria passar por todo esse processo, nós fomos para a indução. Escolhi o SUS aqui, porque é uma das nossas realidades para um parto normal, principalmente para uma indução, onde eu teria mais chances de conseguir ter um parto normal. E a minha equipe que me acompanharia em casa, como eles trabalham no SUS também, eles poderiam de vez em quando estar lá comigo, e aí isso me fez me sentir mais segura. Nós começamos a indução no dia 5 de novembro, à noite, hum. internamos às 19 horas. Às 10 horas foi colocado o primeiro biso. E aí, eu tentando já trabalhar minha cabeça ali. Eu preciso ter confiança no meu corpo e o ensaio de parto. Foram os dois que eu usei no aplicativo logo de início, confiança no corpo e ensaio de parto. E aí ficava ali no fone de ouvido. Então, quando as contrações começaram a vir, né, mais fortes, passou daquela cólica, já veio uma contração mais forte, que eu começava a me ver. Aí eu virava para a Rosane e falava assim, amor, está doendo? E aí era quando eu abria os olhos e eu via aquela realidade. Então, doía muito mais naquele momento. A contração vinha muito mais forte e muito mais intensa quando eu via aquela realidade. Eu estava dividindo o leito com outra gestante, aquilo ali estava lotado, não estava nem lá no pré-parto, estava no anexo, porque estava extremamente lotado.
né? E aí, aquela realidade fazia com que a minha dor aumentasse muito mais, com que aquela contração viesse muito mais forte. Então, eu fechava os olhos e voltava para o fone de ouvido, me concentrava ali na hipnose. Né? Eu falava como era que estava, se estava tudo bem, se já queria que chamasse a doula. Eu falava que ainda não era o momento de chamar a doula, porque eu só queria chamar depois que eu tivesse os 4 centímetros, que eu estivesse em trabalho de parto ativo já, que seria o momento da gente chamar, que a gente iria lá para o pré-parto. Né? E aí, o terceiro comprimido foi colocado às 10 horas da manhã, né? E aí as cólicas começaram a vir mais fortes, aquelas contrações. Só que, quando eu estava, a maior parte do tempo foi de olhos fechados, e aí o desespero vinha justamente quando eu abri os olhos. E aí a gente tem aquele momento que a gente vai desistir, que a gente quer desistir, que a gente acha que a gente não vai dar conta, né? Que a gente pede arrego, eu falava assim, me tira daqui, me leva para outro hospital, me opera. Cheguei a ter esse momento, porque eu dizia para ela, quando colocarem ocitocina, eu não vou dar conta. Quando eu colocar a ocitocina, porque a contração vai vir muito mais forte, e eu só estou com 3 centímetros. Né? Então, eu me vi num desespero ali. Aí depois ela falava, calma, te concentra, quando você fecha os olhos, você consegue ficar mais concentrada e eu vejo que fica mais confortável para ti. Né? Então, ela segurando a minha mão ali, eu voltava para o fone de ouvido. Olha, a Luísa tá comentando aí, ela acompanhou a gente. Sim. Aí ela fechava os olhos e voltava para a hipnose. Né? Só que aí eu estava imaginando, eu estou com 3 ainda. Só que o que ninguém sabia é que eu já estava muito mais evoluída. Eu fui para um banho para tentar relaxar, de ocitocina ali, fui para o banho e ali embaixo do chuveiro, em cima da bola, eu fiquei por um tempo, a Rosane fala que foi uns 20 minutos, eu não sei quanto tempo foi, ela disse que foi uns 20. E aí chegou uma outra moça para tomar banho porque ela ia para cesárea, só tem um chuveiro. E aí o Ronaldo falava, Nath, vamos sair, que ela precisa tomar banho. Eu só fazia assim, de olho fechado ainda, me segurando. Eu fazia assim. Não, eu lembro muito bem de fazer isso. E a Rosane fala que ela estava achando estranho, porque ela acompanhou 2 partos comigo, fazendo a filmagem, né, a gravação dos partos domiciliares, e ela percebeu que eu estava tendo as mesmas reações que a gestante já no momento já próximo de parir, no momento do expulsivo. Teve uma saída maior ali, um pouquinho de sangue, aí ela observou, mas ela não quis falar nada. Ela falou assim, olha, pelo que tu me fala, pelo que eu vi nos 2 partos que eu já acompanhei, estava meio parecido, mas eu não falei nada, né? Porque, enfim, a gente estava ali, os profissionais estavam ali. E aí o Ronaldo me apalhou embaixo do chuveiro ainda, a gente conseguiu ir eles conseguiram me colocar do lado, apoiada na pia, para que a outra gestante pudesse tomar banho. Né? E aí, esse momento de eu abrir os olhos e ir para o lado, era o momento assim que mais doía quando eu vinha para a realidade. Só que na minha cabeça, como eu estava embaixo do chuveiro, já que eu não podia ficar com o fone de ouvido e o celular ali naquele momento, né? Então eu estava visualizando o que eu estava fazendo na hipnose, eu estava visualizando na minha cabeça. Eu imaginava aquele furacão, eu no meio daquele furacão, aqui ao meu redor, eu bem no meio desse furacão e uma luz branca ao meu redor. Era o meu casulo de calma. E eu repetia mentalmente, eu estou no meu casulo de calma, eu estou no meu casulo de calma, eu estou no meu casulo de calma, eu estou protegida no meu casulo de calma. E aí a contração vinha e eu repetindo isso, eu me concentrava aqui. Então, passava mais confortável essa contração. E aí eu me desesperava quando eu tinha que abrir o olho, que eu tinha que arredar para o lado, que eu tinha que sair do chuveiro, eram os momentos de desespero. Né? E aí ela falava que eu já não estava mais ali naquele mundo, que ela olhava para mim, eu só fazia assim, era a resposta que eu dava quando alguém falava comigo, era só gemendo, dizendo que não, ou então eu dizia que quando eu me via ali no desespero, eu dizia que eu não dava conta, que eu só estava com 3 centímetros. E aí nós saímos do chuveiro para voltar para o anexo. O chuveiro ficava no CPN e o anexo fora, né?
E aí a gente tinha que voltar para lá, para eu voltar a fazer uma caminhada. Ronaldo, Nath, vamos caminhar um pouquinho, tentar fazer um pouquinho de exercício. A gente vai para lá para depois eu te avaliar. E isso que a gente saiu do banheiro, veio aqui a porta do CPN e a porta do Amex era logo aqui. Veio o meu primeiro grito. Eu senti a descida dela Sim. e já o círculo de fogo. E aí, na mesma hora, veio a tão esperada frase que a gente espera de Jesus falarem, né? Eu quero fazer cocô. E eu percebi. Eu falei, pô, ela tá aqui. Veio o grito, foi o primeiro grito. E aí eu lembro de alguém abrir a porta do CPN e falar, Ronaldo, controla isso aí. Tipo, com 3 centímetros ela já está fazendo isso. Imagina quando tiver com 10. Né? Eu lembro dessa voz falando aqui atrás. E ele só virava assim, sempre com aquela voz calma, doce, respirando junto comigo e me acalmando, né? Eu virei para ele e falei assim, ela tá aqui, Ronaldo, ela tá aqui, ela tá aqui. Ele, tá, Nath, vamos entrar para que eu possa te avaliar. Eu falava, ela tá aqui, Ronaldo, ela tá aqui. Eu tava agarrada no Ronaldo aqui e do outro lado a Rosane. Eu pedindo para a Rosane segurar o meu forro. Quando ela segurava o forro, eu sentia a pressão muito maior lá embaixo. E aí eu virava assim, ela tá aqui embaixo, ela tá aqui embaixo, ela vai nascer. Aí ele, tá, vamos entrar. Eu já tava me preparando ali no corredor mesmo do hospital para agachar com ela aqui atrás e ele já receber ela ali. E aí a gente foi entrando no anexo. Né? Não lembro quantas gestantes tinha ali, eu acho que umas 20 gestantes, não sei, mulheres já paridas também com seus bebês. E aí, para avaliar, eles pedem que os acompanhantes saiam, né, para que a mulher, pelo menos, tenha um pouquinho mais de privacidade por conta dos acompanhantes. As pacientes continuam lá dentro. Ele pediu para que os acompanhantes saíssem, Rosane ficou lá comigo, e aí eu lembro dele falar assim, Nath, vamos lembrar que aqui tem bebês que acabaram de nascer, vamos tentar concentrar na respiração. E eu falava, não dá, ela tá aqui. Aí veio o segundo grito. Aí eu, me desculpa por gritar. Ele, não, você não precisa pedir desculpa, não precisa pedir desculpa, é o seu corpo que está pedindo para gritar, né? E aí eu virava de novo e tentava, casulo de calma, casulo de calma, casulo de calma. E aí eu atraquei no pescoço da Rosane. Ele falava, tá, vou avaliar. Eu só lembro de eu atracar e conseguir colocar uma perna em cima da maca. E ele falava assim, será que consegue deitar? E eu aqui não. Eu coloquei uma perna em cima da maca, atraquei no pescoço dela e em pé, quando ele olhou assim, realmente, tá aqui, tá nascendo. Aí ele virou, alguém, por favor, pegue material de parto. Aí só que só tinha pacientes lá, né? Aí ele, qualquer pessoa pode pegar. Aí alguém saiu, depois veio uma técnica de lá de dentro já com material e ela já estava nascendo, né? Então foram 3 gritos que eu dei, quando todo mundo imaginava que eu estava com 3 centímetros. E na verdade eu fui de 3 para 10 centímetros sem ninguém saber, dentro do meu casulo de calma. E aí depois eu conversando com eles, né, explicando, falando, né, menina, que casulo, todo mundo precisa saber desse casulo. Poderia ser diferente. É comum a gente ouvir esse relato de quem usa o aplicativo, dessa evolução não ser perceptível pela equipe, porque a pessoa está tão introjetada que ou não vem da mesma forma que dos partos comuns, né? E você traz uma coisa aqui, vou trazer de outras lives, a live do Paulo Noronha, ele falou de um parto em que usou o aplicativo aberto. Logo depois, mais tarde, quando a gente falou com a Tracy, ela falou dessa função do aplicativo, de por estar com o fone de ouvido, se desligar da realidade, do contexto real e poder ficar imersa em si mesma. E aí eu até disse a ela, olha, mas aqui teve um médico que falou que usa com o som aberto e que toda a equipe entra na mesma vibe.
E aí ela disse, olha, isso depende muito do contexto de que equipe está falando, mas na maioria das vezes as pessoas precisam se desligar de vozes que não vão ajudá-la. E é exatamente isso que você está falando, né? Dessa sua experiência de ter usado o fone para Isso. negar aquela realidade, aquele contexto, né? Poder se desligar daquele contexto que lhe traria, inclusive, mais dor quando Uhum. você abrir os olhos e poder se entregar a esse espaço seu, esse recurso interno de resiliência, né? Que Uhum. linda essa história, que legal que Luê veio dessa forma e que esse espaço, esse casulo de calma, esse espaço de proteção pôde efetivamente funcionar nesse momento de forma que você é, pudesse se entregar de, realmente a essa No abertura, meio né? no meio do caminho, né, antes da Sim, chegada ainda pela madrugada, ainda teve o episódio que eu sofri violência obstétrica. sim. Então, um plantonista que entrou, um residente de medicina, ele fez um toque extremamente abusivo, muito forte, que me desestruturou naquele momento. Rosane estava lá fora, a gente não esperava que ele fosse me avaliar, porque Luísa ia me avaliar às 10 horas, nós estávamos evitando toques. Eu tinha acabado de ser tocada às 4 horas da manhã para ser colocado o MISO, e eram 5 e pouco. Então a gente esperava que fosse, eu esperava que fosse só o avaliar o BCF ali, né, e não iria me tocar. Só que quando a Miriam já estava me tocando, né, e aquilo, Uhum, por mais que eu seja da saúde, que eu tenha informação, a mulher ela fica vulnerável nesse uhum, momento. E aí Rosane escutou os meus gritos, ela escutou lá fora. Quanto mais eu gritava, parecia que mais força ele fazia. Eu estava quase que subindo pela parede, assim, desesperada, uhum, né? E aí, quando ela voltou, que ela entrou, que ela ficou sabendo que era eu só chorava, me vi desesperada, eu não queria mais. Eu falava, não quero mais parir depois de tudo isso. E aí, a gente voltou para o aplicativo para eu poder voltar para minha concentração. Né? uhum. Então, apesar da violência que eu sofri naquele momento ali, eu ainda tive que conseguir voltar, né? Você fez um Tentar lidar resgate com da sua aquele momento. concentração, né? Uhum. E poder se encontrar Porque eu ali. tanto sonhei, uhum, porque eu tanto sonhei poder conseguir, né? Apesar do que aconteceu ali. E aí foi assim uma coisa que eu pensei naquele momento de desespero que eu não fosse conseguir, que o meu parto tinha acabado ali, né? Mas Hum, aí horas depois, concentrando, tentando me desligar daquele momento, né? Então eu não abri o olho porque eu não queria vê-lo ali na sala, eu não queria ver nenhum profissional que não fosse os dois enfermeiros que estiveram comigo durante toda a minha gestação. Então era de olhos fechados o tempo todo, sem querer ouvir a voz de ninguém. Então era o fone de ouvido. Quando eu uhum, precisava responder alguma coisa, quando alguém ia me avaliar, né, que eu tinha que tirar o fone, que aí começava aquele barulho e tudo vinha muito mais intenso. E aí, quando eu fui para o chuveiro, a forma que eu tive foi de visualizar e falar mentalmente. Eu ficava uhum. mentalmente falando casulo de calma, para poder conseguir me concentrar mesmo. Natasha, o que que essa vivência de parto, o que que o aplicativo que você julga que ele possa ter te ajudado e o que que esse trabalho de parto produziu na Natasha que hoje está aqui conversando com a gente, né? Que modificações, que transformações você e a Rosane viveram com esse projeto que vocês tinham de gestação Uhum. e que depois se concretizou com esse parto da Luê. Conta pra gente aí o que que fica de todo esse caminho que vocês percorreram. A primeira coisa que a gente pensa, assim, é que o Ronaldo, o nosso enfermeiro, né? Ele fala que se a gente tivesse tido em casa, se eu conseguir, não tivesse tido essas alterações, se a gente tivesse tido meu parto domiciliar, ele vê que eu estaria parindo, não ia nem dar tempo de ligar para ele, por conta da Sim. concentração que eu estava. Né? Uhum. Então, meu limiar de dor, o meu nível de dor em casa, com as contrações naturais, mais a hipnose, ele fala, tu não ia sentir dor. Tu ia passar por esse processo de uma forma muito tranquila. Ó, a Porque eu Luísa está tinha, dizendo que você já quer parir de novo. com 20 dias de parida, eu chorei, que eu tava morrendo de saudade da barriga, que eu queria sentir tudo de novo.
E eu estou louca para passar por tudo isso de novo. Que bom saber disso. É incrível, assim, é incrível, porque as histórias que a gente escuta, a maioria delas, é que, nossa, é a pior dor do mundo, eu não quero sentir isso nunca mais, né? Então, como eu sempre falo com as mulheres, vai doer? Sim, vai doer, vai vir uma contração que pode doer, né, que pode ser um pouco mais dolorosa para você, você pode achar que não vai dar conta, mas se você conseguir trabalhar a sua cabeça, levar aquela informação para o seu subconsciente, ir trabalhando isso, não vai ser a pior dor do mundo. Você vai conseguir passar por esse processo de uma forma mais tranquila e confortável, para que essa seja uma experiência positiva, né? Então, apesar de eu ter esse episódio de violência obstétrica no meio da minha caminhada, o meu parto foi muito positivo por conta disso. Por conta do aplicativo, por conta da minha concentração, por conta de eu querer viver novamente também, apesar da violência, né? Então, eu quero viver novamente uma gestação, eu quero poder parir novamente, eu quero sentir as contrações novamente. Eu falo, eu queria sentir ela saindo de novo de mim, sentir o círculo de fogo, sentir essa emoção novamente. É uma coisa, assim, realmente indescritível. Kika tá lembrando, gestar, poder parir. Kika tá dizendo que a frase dessa maratona é que parir é viciante. Pior que é. Porque depois, a gente sempre fala, né? A gente estuda, eu estudo parto, gestação, parto, nascimento há anos, acompanho mulheres há anos, mas nunca tinha parido. Então, é muito mais intenso quando a gente passa por isso. É claro, eu sabia toda a teoria, mas quando é colocado em prática, fica tudo muito mais gostoso. A gente poder viver tudo isso. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, que a gente tem 3 minutos e a live pode encerrar, porque o Instagram encerra com 60, sem deixar a gente muito espaço para isso. Teve um outro casal homoafetivo, né, a Marcela, de ser 2 mães, de ter 4 peitos, porque elas estão amamentando as duas. E eu queria saber se você e Rosane sentem também que, sendo 2 mulheres, essa maternagem, como é que você está vivendo essa maternagem com 2 mães? Para fechar aqui os nossos 3 minutos faltantes. Aqui a gente tem as mesmas funções, a gente tem as mesmas coisas. A única diferença entre eu e a Rosane é que ela não amamenta. Mas hoje, a Luê já está na introdução alimentar. Então, hoje, a Luê ela é alimentada pela Rosane também. E quando eu precisei sair, o leite ficou em casa. Então, mesmo sendo amamentação em livre demanda, a Rosane também alimentou a Luê. A única diferença é que o leite sai do meu peito. Mas acordar de madrugada, colocar para dormir, acalmar, trocar fralda, ficar, ter toda essa responsabilidade é igual aqui. São 2 mães cuidando de uma bebê. A diferença é que uma tem leite no peito e a outra não tem. Então, muito, muito obrigada por essa disponibilidade de estar conosco aqui nesses 30 minutos. A Kika está lembrando que vocês têm um Insta lindo chamado 2 Mães e Luê. E eu queria que, para fechar, você deixasse aqui uma recomendação de um perfil, pode ser o próprio perfil de vocês, ou um áudio do aplicativo, um livro, o que você quiser de deixar de dica para as mulheres que estão nos assistindo. Gente, casulo de calma é vida. Não somente para o parto, tá? Então, para todas as situações. Eu já usei, eu lembrava situações que eu tive depois do parto, eu falava assim, o casulo é importante aí. Então, o casulo de calma é vida. Usem o aplicativo, usem, abusem. Tem as outras. Eu uso também pro dentista. Eu tenho medo de dentista, olha aí. Também uso antes de ir pro dentista por conta daquela anestesia horrível. Então,